Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos resolver a nossa segunda lista de lógica, onde nós vamos falar sobre tabela verdade, negação de proposição simples e negação de proposição composta. Bem, a tabela verdade é um dispositivo utilizado no estudo da lógica matemática para atribuir o valor lógico de uma proposição. Então, eu trago aqui para vocês uma tabela verdade composta por duas proposições simples, onde nela estão todas as possibilidades sobre os valores lógicos de A e B simultaneamente. Então, poderá ser A e B ambas verdadeiras, poderá ser A e B ambas falsas, ou uma verdadeira ou uma falsa. Aqui nós temos duas proposições simples, A e B, e o total de linhas dessa tabela verdade são 4 linhas. Então, existe uma relação entre o número de linhas de uma tabela verdade e o número de proposições simples que a compõem. Podemos também montar um diagrama de árvore, que é pouco utilizado, mas podemos montar esse tipo de diagrama para representar uma tabela verdade. Sobre cada proposição, nós temos duas possibilidades de ser verdadeira ou falsa. Qualquer terceira possibilidade é excluída pelo princípio terceiro excluído. Então, poderá ser a primeira verdadeira, a segunda verdadeira, daríamos a possibilidade de VV. Poderia ser a primeira verdadeira e a segunda falsa, VF. Poderia ser a primeira falsa e a segunda verdadeira, FV. Poderia ser a primeira falsa e a segunda falsa também, FF. Então, sobre cada nível dessa árvore, eu vou colocar uma proposição. Em cada proposição, nós ramificamos em duas possibilidades, verdadeiro ou falso. Bem, se eu tiver uma proposição composta formada por n proposições simples, P1 até Pn, então a tabela verdade possuirá 2 elevado a n linhas. Então, nós temos 2 elevado a n linhas para uma proposição composta por n proposições simples, a sua tabela verdade. Então, existe essa relação entre o número de proposições simples, e o número de linhas da tabela verdade. Então, nós temos n proposições simples e 2 elevado a n linhas. Então, dessa forma, nós dizemos que o número de linhas da tabela verdade de uma proposição composta depende do número de proposições simples que compõem a proposição. E dizemos que o número de linhas está em função do número de proposições simples. Então, esta é a relação que tem quantas proposições simples possui uma proposição composta e quantas linhas possui a sua tabela verdade. E essa tabela verdade é aquela que expõe todos os valores lógicos possíveis para todas as proposições simultaneamente, isto é, ao mesmo tempo. Bom, então vamos para os nossos probleminhas. Questão 1. Considere a seguinte proposição: não ganho dinheiro, pois não trabalho. Lembramos que para identificar quantas proposições simples você possui na sua proposição composta, é bom você olhar quantos verbos aparecem nessa frase. Nós temos não ganho dinheiro, tem um verbo ganhar aqui conjugado. E temos também pois não trabalho, que é um outro verbo trabalhar também conjugado. Então, essa proposição ela possui duas proposições simples. Se possui duas proposições simples, a sua tabela verdade possuirá, pela relação, 2 ao quadrado linhas. 2 ao quadrado linhas indica para nós 4 linhas. 4 linhas representa a letra B. A questão 2 é uma parte de negação. A negação da frase não existem cientistas loucos e Pedro não é louco é qual? Bom, nós temos aqui um termo, não existem cientistas loucos, onde nós vamos negar essa proposição. E Pedro não é louco. Bom, lembremos que para negar uma proposição que é uma conjunção, ou seja, P e Q, que é o nosso caso,
A negação é feita negando a primeira parte, negando a segunda parte e trocando o conectivo de e por ou. Então, a negação de P e Q é a negação de P ou negação de Q. Não existem cientistas loucos. Opa, negar isso daqui é dizer que pelo menos um cientista é louco ou algum cientista é louco. Essas duas opções estão corretas porque nós estamos negando esse quantificador. Então, algum cientista é louco. Algum cientista é louco. Pedro não é louco. Negar uma frase que já é uma negativa equivale a você retirar o não. Pedro é louco. Então, algum cientista é louco ou Pedro não é louco. Dá a nossa letra B. Construa o diagrama de árvore para uma proposição composta por 3 proposições simples. Bom, para construir essa tabela, esse diagrama de árvore, nós colocamos a proposição P. Dela, nós puxamos 2 raminhos. Esses raminhos indicam o verdadeiro ou falso, que é o valor lógico que essa proposição P ela pode assumir. Colocamos no segundo nível a proposição Q. A proposição Q ela poderá ser também verdadeira ou falsa. Puxamos então os 2 raminhos para indicar os valores lógicos que ela pode assumir, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso. E agora, no terceiro nível, nós vamos colocar a proposição R em cada um dos ramos finais que nós já tínhamos construído. E poderá ocorrer também o quê? Que a proposição R ela seja verdadeira ou falsa. Então, 2 possibilidades para cada uma. Bem, então nós temos verdadeiro, falso, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso. Se nós quisermos colocar os valores lógicos obtidos, nesse pontinho aqui é verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Por quê? Porque você sai de P verdadeiro, assume Q verdadeiro e assume R também verdadeiro. É a forma de eu ler esse diagrama. Nessa parte, nós temos verdadeiro, verdadeiro e falso. Aqui, verdadeiro, falso e verdadeiro. Note que para essa você vem de P verdadeiro, vem de Q falso e vem de V verdadeiro. Aqui nós temos verdadeiro, falso, falso. Aqui, falso, verdadeiro e verdadeiro. Aqui, falso, verdadeiro e falso. Falso, falso, verdadeiro. E, por fim, falso, falso. Então, esse é o diagrama de árvore de uma proposição composta por 3 proposições simples. Bom, nessa nova questão, nós vamos dar a negação das seguintes proposições. São todas proposições simples ou compostas que nós vamos negar. A primeira é uma proposição simples. Pedro é estudante. Como eu nego essa proposição? Apenas acrescentando um não antes do verbo. Então, negar essa proposição é Pedro não é estudante. Essa é a negativa da primeira proposição. Bom, Paulo é feliz ou é triste? Nós temos 2 proposições, lembrando que quantidade de verbos indica a proposição, é uma disjunção. Para negar a disjunção, nós temos P ou Q, nós queremos negar, negar per ou Q indica negar a primeira parte, negar a segunda parte e trocar o conectivo ou por e. É o contrário que nós fazemos para a conjunção. Então, Paulo é feliz. Paulo
não é feliz e não é triste. Então, Paulo não é feliz e não é triste. É a negação de Paulo é feliz ou é triste. Bem, a última proposição nos traz João não é dentista e Bianca é professora. Nós vamos negar essa proposição composta. Negação da proposição composta, que é uma conjunção. Então, vou negar a primeira, vou também negar a segunda e vou trocar o conectivo e por ou. Como que vai ficar isso? João é dentista ou Bianca não é professora. Está aí a negação do item 3. Nossa última questão, escreva as seguintes proposições de acordo com esses conectivos que são apresentados. Ana estuda matemática, a proposição P. A proposição Q, Caio estuda história. Esse conectivo V, de cabeça para baixo, indica o E, é a conjunção. Então, essa frase ficará da seguinte forma. Ana estuda matemática e Caio estuda história. A nossa conjunção. Na de baixo, nós temos uma disjunção. Faz frio, faz calor. P faz frio, Q faz calor são as proposições simples. Então, faz frio ou faz calor. Conectivo da disjunção é o Vzinho que representa o ou. Bem, pessoal, nós terminamos então a nossa resolução da lista, que você possa comparar então e verificar se você acertou. Até mais!